gloriosa, abençoada por Deus. Vou pedir mais uma vez para você fechar os olhos, para a gente fazer uma oração antes da palavra. Ouça essa oração, concorde no seu coração, ou coloque adicionalmente os desejos que você tiver nas mãos de Deus. O Espírito Santo está aqui, já vai aproveitando, já vai utilizando a presença dele para ele aplicar na sua vida tudo aquilo que você tem sentido, tudo aquilo que você tem buscado. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Esta manhã está linda, o Senhor nos deu um dia lindo, o Senhor nos deu vitalidade, saúde para estarmos aqui, Pai. Mas aqui entre nós também, Senhor, temos muitas pessoas que estão passando por lutas, muitas pessoas que estão buscando, Senhor, forças nesta manhã, muitas pessoas que estão cansadas, Deus. Em nome de Jesus, que a Tua presença hoje aqui revigore essas pessoas, Pai, todas, Pai. Nós estamos numa manhã de ceia, de família, e que como família, Deus, nós possamos estar unidos, Pai, possamos estar em comunhão, possamos agregar e, acima de tudo, Te louvar e receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Nós vamos falar hoje, em torno de um pouquinho menos de meia hora, porque hoje é ceia, obrigado, Alan, sobre os benefícios de ter Jesus como pastor. E hoje é interessante buscar ter uma palavra centrada na Bíblia, cristocêntrica, e inacreditavelmente quando a gente fala em privilégios, né, os benefícios de servir a Jesus, a gente muitas vezes fica até meio com o pé atrás e fala, bom, lá vem promessas que talvez não sejam cumpridas. Por outro lado, se eu for olhar o outro extremo, e não acreditar que ser cristão é ter um caminho que, ainda que com as aflições, eu vou ter consolo, eu vou ter cuidado, eu vou ter o Pai ao meu lado, eu vou ter colo, o Espírito Santo é o Consolador, eu estaria crendo em um evangelho completamente que destoa da Bíblia também, porque a palavra fala, Jesus fala, e não é o Alan que fala, não é um livro que fala, é a Bíblia, é a palavra do Senhor que fala, eu sou o pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as ovelhas me conhecem. Ele fala, eu sou a porta, e quem passar por mim terá pastos verdes, e pastará, e terá vida em abundância. Ele que fala isso. Então, qual é a dosagem certa, né? Quando eu estou seguindo Jesus, o que eu espero de uma vida com Jesus? O que eu de fato posso esperar? O que não é exagero? O que não é promessas em vão? E o que também não é achar que nós estamos num mundo para sofrer e que nessa terra jaz o maligno de fato, mas que a gente também, tendo Jesus, podemos experimentar coisas boas, e com base na palavra, de uma maneira muito espiritual, mas também lógica e coerente, nós vamos entender o que Ele tem para falar para a gente. Nós já chegamos a Jesus, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, e aí alguns param um pouco mais, ouvem um pouco mais, outros falam mais, expõem mais as lutas para Jesus, mas o fato é que todos nós que estamos aqui, nós estamos buscando, nós estamos aqui para cultuar, mas nós estamos aqui também para ouvir, para receber. E Jesus, na sua caminhada, quando Ele estava na terra, e depois hoje, com o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, da mesma forma, quando Jesus estava aqui, Ele caminhava, e tinham pessoas que passavam por Ele, e queriam persegui-lo, queriam matá-lo. Tinham outras que eram curadas e nem voltavam para agradecer. Tinham outras que olhavam nele como alguém que fazia milagres, mas iam de forma superficial. Existiam outras que o seguiam, que buscavam, que colocavam como alvo. E assim é hoje, da mesma forma é hoje. Então, o que a gente pode, com base na palavra, entender? Nós vamos ler o texto daqui a pouco, vai estar em Mateus 26. E o que acontece em Mateus 26? Mateus 26 já está se aproximando da crucificação. A crucificação já era o ambiente pesado, a perseguição a Jesus já estava ficando no seu ápice. Já existia ali o conhecimento de que Jesus estava sendo traído. Então tudo isso já vinha formando um clima tenso. E no Mateus capítulo 26, que nós vamos ler, vai ser do versículo 20 até o versículo 30, nós vamos perceber que Jesus vai falar que Ele tem desejo em ter essa última ceia
que depois dela instituiu o que nós vamos fazer hoje, que é a ceia do Senhor, né? Então, essa última ceia que Jesus fala em Lucas 22, é a mesma passagem, mas diz que Jesus tinha desejo de estar com eles para celebrar, e era a celebração da Páscoa, né? Não vou explicar o que é a Páscoa, mas para o judeu naquela época tinha uma importância muito grande, né? Então, Jesus tinha esse desejo, eles estavam lá, ainda que com muitas dificuldades. Jesus queria celebrar, Jesus queria ter esta festa junto com os seus discípulos. Então, o que eu quero dizer com isso? Ainda que nós tenhamos muitas dificuldades, nós temos que buscar celebrarmos e termos prazer nas coisas de Deus. Então, vou enumerar aqui antes de ler o texto básico, só para a gente entender, e depois do texto vai repetir algumas delas, o que acontecia naquele momento. Aquele momento, como a gente já falou, era um momento tenso. Aquele momento era um momento de perseguição. Aquela última ceia com os 12 discípulos, já sabia que um ia ser o traidor. Ela começou com Jesus mais 12, ela acabou com Jesus mais 11, porque Judas saiu para traí-lo. Essa última ceia, ela teve discussão entre os discípulos de quem era o maior, e Jesus falou: o maior é aquele que serve. Essa última ceia, os discípulos queriam saber quem era o traidor, mas teve ausência de respostas efetivas de Jesus. Então era um momento realmente que aos olhos humanos existia muita tensão, mas da mesma maneira como hoje a gente passa por tensões, por dificuldades, por traições, por lutas, era um momento de festa, era um momento de celebração, era um momento que Jesus queria estar ali. E hoje, quando a gente olha, eu quero que você imagine, quando a gente lê o texto, quando a gente fizer a ceia ao final, Jesus está aqui entre nós, ainda que a gente tenha muitas dificuldades, vamos celebrar, vamos aproveitar esse momento. E aí, lendo esse texto, nós vamos entender quais são os benefícios, como é que eu vou aplicar na minha vida e na minha comunidade cristã, o que Jesus tem para falar com a gente. Então vamos ler Mateus 26, do 20 até o 30. E ainda que você tenha, Mateus 26, do 20 até o 30, e ainda que você tenha muitas lutas, vamos celebrar no dia de hoje. Vamos aproveitar a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. Deixar Ele falar aos nossos corações, ministrar aos nossos corações. E ao final daquela última ceia, que instituiu a ceia do Senhor, os discípulos saíram cantando hinos. Nós vamos entender como é possível, diante de tamanha tensão, ter a alegria e trazer isso para a nossa vida. Então, eu vou ler Mateus 26, eu vou ler do 20 até o 30. Você acompanha ou aqui, ou na sua Bíblia, fica à vontade. Eu vou ler na NAA, mas acompanha, porque depois a gente vai rapidamente, versículo por versículo, entender esse contexto. Então diz que, Mateus capítulo 26, versículo 20: ao cair a tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. E eles, estando muito entristecidos, começaram a perguntar, um por um: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria que nem tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando, fala comigo, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, só mais esse, repete comigo, dado graças, agradecido, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E eu digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até o dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Senhor, fale conosco aos nossos corações, em nome de Jesus. Então, do versículo 20 até o versículo 25, Jesus ele fala de uma maneira geral, de uma maneira aberta,
mas com uma aplicação individual para cada um. Em cada versículo vai ter uma aplicação. Eu vou falar cada um desses versículos e ela é individual. Jesus falou para os discípulos e Ele hoje fala com a gente. Então vamos aplicar e entender essa individualidade, o que Ele está falando para a gente. E nessa parte, Jesus convida, Jesus mostra para os seus discípulos, para eles olharem para dentro, para eles olharem para eles. Não era para olhar para o irmão, não era para olhar para... Era para eles, internamente. Então, no capítulo 26, versículo 20, Jesus começa falando que Ele se põe à mesa. Nos versículos anteriores, Jesus fala para os discípulos: olha, vão indo, preparem ali a festa, preparem a ceia que eu estarei lá. Ele prometeu que iria. E Ele chegou, e Ele sentou, e Ele estava com os discípulos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem promessas bíblicas, promessas de Jesus que Ele faz e Ele cumpre. E hoje, para a gente entender que assim como ali naquele momento Ele estava presente, e hoje Ele está presente, Jesus antes de morrer, Ele falou, já existia a promessa, o contexto bíblico, mas Ele falou: quando eu for para o céu, o Espírito Santo virá e estará entre vocês para que os console, para que os direcione, para que os convençam do pecado. Então o Espírito Santo de Deus está aqui. Então quando Jesus ele promete algo, Ele vai trazer esse algo, Ele vai cumprir. Então da mesma maneira que Jesus estava ali, sentado à mesa, junto com os discípulos, hoje o Espírito Santo está aqui conosco, num dia de ceia, num dia de mesa. No versículo 21, Jesus fala assim: alguém que está aqui, entre nós, um vai me trair. Alguém vai me trair. A gente entende que de todos que estavam ali, não se sabia, contextualmente entre os humanos, quem era o traidor. Mas o que Jesus mostra ali, é que eles estavam todos em pé de igualdade. Algum de vocês vai nos trair, poderia ser qualquer um. Eles estavam todos em pé de igualdade, todos vivendo dentro de uma igualdade. E a gente aqui, da mesma forma, nós estamos como pecadores, todos vivendo de uma forma igual, todos vivendo sabendo que não podemos dizer que estamos isentos de cometer pecados, porque nós somos pecadores, por mais que a gente lute. Nós não podemos nos julgarmos melhor ou pior, porque eu sou mais tempo cristão ou menos tempo cristão, porque eu leio mais Bíblia, porque eu leio menos Bíblia, porque eu jejuo. Nós somos humanos em pé de igualdade, nós somos pecadores. Então Jesus falou: alguém vai me trair. E no versículo 21, 22, os próprios discípulos começam a se questionar: quem será? Serei eu? Vou ser eu que vou trair? Então aqui, nessa aplicação de olhar para dentro, a gente tem que entender que sempre que Jesus coloca uma palavra, sempre que Jesus confronta, sempre que a gente lê a Bíblia, escuta uma pregação, a gente tem que buscar e nos examinar para pegar a nossa porção. Quando a gente tem uma palavra de correção, de edificação, ou até de bênção, seja ela qual for, de exortação, nós temos que olhar para dentro e nos examinarmos. E os discípulos ali, eles começaram a se examinar: será que sou eu? Sou eu que vou trair? No versículo 23, Jesus respondeu a essa pergunta não de uma forma direta. Ele respondeu falando o seguinte: aquele que põe, vou ler para vocês que era a expressão usada na época. Ele fala assim: o que põe comigo a mão no prato, esse vai me trair. O que quer dizer o que põe comigo a mão no prato? Ele quer dizer o seguinte: naquela época ficava um molho, né, e todo mundo cortava o pão e molhava. Então todos colocavam o pão ali para comer. Então Jesus ensina que assim como todos são pecadores, aquele que coloca o pão no prato, a mão no prato, no molho, pode trair. Então qualquer um poderia sofrer uma tentação, qualquer um como pecador, no mundo caído que nós vivemos, poderia cometer alguma atitude que viesse a pecar, a trair. É lógico que hoje nós sabemos que o traidor era Judas. Você tem biblicamente o apontamento dessa traição, a necessidade de uma traição, a necessidade de Jesus ser crucificado. Mas o que ele está falando ali, aquele que põe a mão no prato, ou seja, não ache que você é melhor do que o outro. Você tem que vigiar. Da mesma maneira que o Alan, da mesma maneira que o Roberto, da mesma maneira que a Maria se relacionam com Jesus, sentam à mesa com Jesus, colocam o pão no prato com Jesus. Se você não vigiar, nós estamos correndo o mesmo risco de
de trair Jesus. Não traí-lo colocado para ser crucificado, mas traí-lo dentro da palavra, dentro daquilo que Ele nos coloca, nas pequenas coisas do dia a dia. Então nós estamos correndo esse risco de traí-lo. E aí ele vai vir no versículo 24 e ele vai falar assim: está escrito, eu vou ser traído, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. E aqui, de uma maneira, olhando para dentro, sempre olhando para nós, a gente vai entender que Jesus está mostrando a importância da gente tratar o Evangelho com seriedade e com lealdade. Ai daquele que trair o Filho do Homem. E muitas vezes, quando a gente pensa em traição, a gente pensa em cometer um adultério, em cometer um assassinato, no caso aqui era entregar Jesus para ser crucificado. Nós pensamos em grandes pecados, mas a gente tem que, com o crescimento, o nosso crescimento de cristão, ir nos aplicando na nossa vida também nas pequenas coisas, levar o Evangelho com seriedade, levar o Evangelho com lealdade. Provavelmente aqui nenhum de nós vamos sair e cometer um grave crime lá fora, mas quantos de nós, hoje, até agora de manhã, não cometemos algum tipo de traição com Jesus? Alguma mentira, algum falso testemunho, alguma palavra negativa, né? Então, a gente tem que ir aprimorando, crescendo no nosso cristianismo, e não banalizando o cristianismo, porque eu sou de Jesus, porque eu já aceitei Jesus, porque eu já sou crente há tanto tempo, então eu não vou me preocupar com as pequenas coisas. Pelo contrário, se eu, graças a Deus, já não estou pecando nas grandes coisas, não estou cometendo grandes erros, né? Tenho um relacionamento sério com os meus filhos, com a minha esposa, não adultero, então o que eu tenho que fazer para levar esse Evangelho com mais seriedade? E aí Jesus vem falando no versículo 25, Judas pergunta para ele: serei eu? E a gente percebe que Jesus não falou, sim, é você. Jesus não afirmou. Jesus respondeu: você é que está dizendo. E aqui, no último versículo que nós vamos olhar para dentro da gente, nesse último versículo a gente vai olhar internamente para cada um de nós. Jesus permitiu a Judas, assim como permitiu aos outros, mais uma vez, uma chance de se examinar, uma chance de se arrepender, uma chance de olhar para dentro e tentar reformular o que ele estava vivendo. Então Jesus, ele nos dá, e a gente leu aqui, a orientação para que a gente vigie, porque a qualquer momento nós podemos cair, não são só os outros que caem. Jesus, ele mostra aqui a necessidade da gente se autoexaminar. Jesus nos mostra aqui a necessidade da gente viver um Evangelho leal e com seriedade. E aí, pela segunda vez, Jesus vem mostrar a importância da gente fazer um autoexame. Ele não acusa, Jesus não vai nos acusar, Jesus não vai nos impedir, mas Ele nos direciona e Ele nos confronta através da sua palavra, para que a gente possa nos examinar. Então, quando a gente fala nesses 5 primeiros versículos, do 20 ao 25, são 6 versículos, sobre o olhar para dentro, o se examinar, nós entendemos a importância disso no nosso dia a dia como cristão. E aí nós vamos entender a diferença que isso vai fazer em relação a seguir Jesus e aos benefícios que nós temos por ter Jesus como pastor. Em primeiro lugar, Ele já está nos direcionando a sermos ovelhas atentas ao nosso cristianismo, e não deixarmos de lado, não acharmos que só o outro que peca, só o outro que trai, só o outro que não vigia, só o outro que banaliza o Evangelho. Não, sempre há espaço para crescer, sempre há espaço para melhorar, e nunca vai estar tão perdido que Jesus não possa nos salvar. Glória a Deus. E aí, a partir do versículo 26, Jesus vai falar de uma forma geral, mas com uma aplicação coletiva. Jesus vai falar com todos, mas uma aplicação mais coletiva. Então, no versículo 26, ele fala que Jesus pegou o pão, eles já comiam juntos. Então, eles já estavam em unidade comendo, eles já estavam em comunhão. E aí Jesus abençoou, partiu o pão e distribuiu.
Então só nesse versículo, no 26, ele vai falar agora não mais em olhar para dentro, ele vai falar em olhar para o lado, ele vai falar em comunhão, ele vai falar em comer junto, ele vai falar em repartir o pão, ele vai falar em unidade, ele vai falar em generosidade. E aí ele já mostra, falando coletivamente, mas uma aplicação como família de Cristo, como todos nós, que nós precisamos olhar para o lado, que nós precisamos ter comunhão, que nós precisamos repartir o pão, que nós precisamos estar em unidade, que nós precisamos ter a generosidade de cuidar de quem está do lado. E no versículo 27, ele vai pegar o cálice, e quando ele pega o cálice, ele dá graças. E aqui, quando ele dá graças, agradece, nós vamos pensar que ele está falando com a gente em relação à gratidão que nós estamos tendo, independente das circunstâncias que eles estavam vivendo, independente da perseguição, do conhecimento da traição que estava por vir, ele pega o cálice, agradece. Quando ele agradece, nós estamos falando agora, além de olhar para dentro, olhar para o lado, para o irmão, e olhar para trás com gratidão, porque não importava o que eles tinham passado, Jesus deu graça, Jesus sabia para onde ele estava indo, sabia da crucificação. E é muito interessante que quando ele dá graças, assim, depois que ele dá graças, ele faz a mesma coisa que ele fez com o pão. Quando ele expressa gratidão, ele vem passar o cálice para que todos bebam. Ele de novo vai gerar comunhão, ele de novo vai gerar unidade, de novo ele vai gerar generosidade. Então, para que a gente viva uma vida de comunhão, a gente tem que olhar para trás com gratidão. Porque se eu não reconhecer quem me ajudou ontem, como é que hoje eu vou olhar para o meu irmão do lado? Se eu não reconhecer os meus erros de ontem, se eu não for grato até por aquilo que eu não deveria ter feito, que houve um aprendizado, se a gratidão não representar todo o meu passado, eu vou chegar aqui, se eu não agradecer o meu irmão, os meus pais, a minha família, os meus filhos, eu vou chegar sozinho. Eu tenho que ter gratidão, eu tenho que ter gratidão ao que Deus faz, ainda que em meio às dificuldades. E Jesus vai mostrando para a gente no versículo 27 isso. No versículo 28 e 29, aí Jesus vai falar da promessa. Então, até agora, a gente olhou para dentro, depois a gente olhou para o lado e entendeu que é importante, como discípulo de Jesus, como cristão, como benefício de ter Jesus como pastor, nós temos comunhão. Então, repete comigo só: comunhão, depois gratidão, e agora promessa. Existe uma promessa para todos, mas cada um de nós vamos analisar essa promessa, né? E essa promessa ela vai falar, ele fala ali no versículo 28 e 29, vamos ler aqui, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Então a promessa da aliança, o sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, a promessa da salvação. Então no 29 ele vai falar que não beberei do fruto da videira, até o dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de Deus. Então essa promessa que começa aqui na terra, essa promessa da crucificação de Jesus, essa promessa que a gente toma posse aqui, da salvação que Ele nos dá, da salvação que Ele nos permite, através da crucificação dEle, recebendo Ele como Senhor e Salvador, ou seja, olhando para Jesus, olhando para frente, como uma promessa, né, como algo que Jesus nos coloca à disposição, que começa aqui e vai terminar lá no reino dos céus, um dia, como tem a promessa bíblica, tanto aqui em Mateus, quanto em Apocalipse, em outras partes da Bíblia, da bodas do Cordeiro, da ceia do Cordeiro, que nós cearemos com Jesus, os salvos em Cristo. Então ele falou ali naquele momento: esta é a última vez que eu estou aqui em carne, agora só depois lá no reino de Deus. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos trazendo à memória o que foi, o hoje que é e o que está por vir. Então nesse momento, Ele está falando: olhe para frente, Jesus tem uma promessa para você, o sangue derramado, Jesus tem uma aliança que Ele te oferece, Jesus tem para você a salvação que você recebe na terra, que vai fazer efeitos até a eternidade lá no céu. Então, mais uma vez, a gente vai ser incentivado a Jesus a entender que, tendo Ele como pastor, existe uma promessa de salvação. Depois no versículo 30, nós vamos aí sim
como último versículo, entender que naquele momento onde estavam todos juntos, naquele momento onde essa última ceia com a presença de Jesus estava acontecendo, eles saíram dali cantando louvores. Na nova tradução de hoje vai dizer que eles saíram dali entoando canções de louvor, hinos. Eles estavam olhando para Deus, eles sabiam que Jesus estava ali, que Deus o Pai tinha dado uma missão, e que essa missão tinha que ser concluída, que ainda que fosse difícil o que estava por vir, que ainda que fosse tenso o momento, eles conseguiram ter alegria, conseguiram parar, olhar para Deus, olhar para cima, entender que Deus tinha um plano, e dentro disso tudo, extrair a alegria. Então, ter Jesus como pastor, nós temos o privilégio de podermos ter alegria independente das circunstâncias. E isso em Gálatas 5:22, tudo que a gente foi falando aqui, se nós pegarmos ali cada um dos frutos, a alegria, o amor, ele vai linkando o amor da comunhão, a alegria de termos Jesus no coração, a bondade, a longanimidade, cada um vai se aplicando na nossa vida. E esses benefícios de seguir a Jesus e ter Jesus como pastor aplicados na nossa vida, eles não vão ter a ver com consequências materiais, e pode até ter, mas acima de tudo, que ainda que as dificuldades, ainda que a situação não condiza com o que a gente gostaria que fosse, ainda assim a gente tem uma promessa de comunhão entre irmãos, nós temos uma promessa de salvação, nós temos uma promessa de alegria em Jesus, nós temos uma promessa de gratidão a tudo que Deus vai fazer e já fez na nossa vida. Agora, para encerrar, antes da gente orar, e uma oração muito pontual hoje, o que fica claro no texto, quando a gente compara com João capítulo 13, de 27 a 30, Judas, quando ele pegou o pão, vai falar em João 13, de 27 a 30. Eu vou ler esse versículo, porque ele vai dar o sentido da aplicação, da diferença da gente seguir Jesus de uma forma coletiva e da gente abrir mão disso. Então, João 13, do 27 ao 30. Eu vou ler o 27 e o 30, que são os mais importantes para a gente poder economizar um pouco de tempo. Fala assim: e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas. E aí Jesus vai falar algumas coisas, e no versículo 30 vai dizer: assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Então a gente percebe que Jesus colocou a possibilidade do exame para todos. Aquela parte onde nós olhamos para dentro, aquela parte onde Jesus vai nos colocar a importância de nós sabemos que estamos todos no mesmo patamar, que não existe maior, não existe menor. Aquela parte onde Jesus explica que cada um de nós somos pecadores e podemos traí-lo, ainda que não seja a nossa vontade, mas nós temos uma natureza caída. Quando Jesus fala ali que todos nós temos que vigiar, estarmos atentos, a proximidade de Jesus não quer dizer a isenção de erros, pelo contrário, a gente tem que constantemente vigiar. Ali quando Jesus fala da seriedade que nós temos que ter com o Evangelho e da lealdade que nós temos que ter com o Evangelho, a aplicação em cada um de nós, de saber que a gente tem que buscar dentro da exortação, dentro do confronto bíblico, mudarmos, crescermos, sermos leais, termos seriedade, entendermos a palavra e aplicarmos a palavra. A gente percebe que Judas saiu, depois que a todos foi disponibilizado essa análise, esse exame para dentro. Judas saiu, e Judas não participou da comunhão, Judas não participou da gratidão, Judas não participou da alegria da salvação, Judas não participou da possibilidade de olhar para frente e ver Jesus abrir o caminho na terra para os céus. Judas não participou disso. Então a oração
que eu quero fazer com você hoje, nessa manhã, é que cada um de nós, todos nós, desde aqueles que já buscam uma santificação admirável, até aqueles que se converteram recentemente, para a gente olhar e para a gente aplicar no nosso dia a dia, aplicar aonde eu não estou vigiando. Sabe, é uma palavra para a gente ser mais parecido com Jesus mesmo. O que eu estou fazendo que eu não devia fazer? Será que às vezes no meu celular, no meu computador, no meu escritório, eu estou fazendo coisas que eu estou deixando de vigiar? Será que eu estou tratando o Evangelho com a lealdade? Eu estou tratando o Evangelho com a seriedade que ele merece? Quando eu estou fora da igreja, quando eu estou na minha casa, quando eu estou no clube, quando eu estou jogando bola? Porque nós somos humanos, nós somos felizes, a gente tem que viver, mas a gente tem que entender que a nossa vida ela tem que ser diferente. Será que essa lealdade minha com Jesus, particular, eu e Jesus, e é você, né? E o Espírito Santo vai falar no seu coração, e esse exame que você vai fazer, sabe, às vezes nós achamos que porque a gente está perto, que a gente molha o pão ali para comer com Jesus, a nossa proximidade impede de que a gente erre. Às vezes a gente pode estar orando 10 horas por dia, nas outras 2 horas está fazendo coisa que não devia fazer. Então, para cada um de nós podemos nos analisar. Então, eu vou fazer uma oração para mim. O Espírito Santo está aqui para Ele mostrar no meu coração. Ora também para Ele mostrar no seu coração. Por quê? Vamos nos autoexaminar para que cada vez mais a gente possa experimentar os benefícios de ter Jesus como pastor. Que muitas coisas Ele pode nos dar, mas acima de tudo, que a gente tenha a alegria sobrenatural, que a gente tenha o amor da comunhão entre os irmãos, que a gente tenha o desejo de ser gratos ao que for, ainda que as circunstâncias não mostrem isso como era o que estava acontecendo ali, que a gente tenha a alegria e a certeza da salvação, da vida no céu, que a gente tenha esses benefícios que são apresentados no texto, tão poderosos e tão importantes. Então vamos fazer essa análise individual. Feche seus olhos, eu vou orar. Ouça a oração, aplique na sua vida, porque isso é uma aplicação individual e eu aplico na minha. E nesse primeiro momento a gente não tem que olhar para o lado, o que o irmão faz ou o que o irmão deixa de fazer. A gente não tem que pensar no outro, mas pensar na gente. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é uma palavra perfeita. O Senhor diz que é o pastor que conhece as ovelhas. O Senhor nos conhece. Senhor, obrigado porque nós também ouvimos a Sua voz como ovelhas. Obrigado porque o Senhor abre as portas. O Senhor é a porta e depois dessa porta nós temos vida e vida em abundância. Mas nesse momento, Pai, eu peço que Teu Espírito Santo que está presente aqui, Teu Espírito Santo, Senhor, que muda vidas, Teu Espírito Santo que traz alegria inexplicável, Teu Espírito Santo que traz a paz que excede a todo entendimento. Vá no coração de cada um que está aqui, Senhor, e mostra onde nós podemos, Senhor, sondar, nos examinar, mostrar onde temos que vigiar mais, aonde temos que tratar o Evangelho com mais lealdade, com mais sinceridade. Trabalhe, Senhor, nos nossos corações. Nós te damos liberdade, Pai. Nós te damos a possibilidade, Deus, de nos confrontar, nos exortar. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu poder sobrenatural, que revela, Pai, onde podemos sermos mais parecidos com o Senhor no dia de hoje, venha, Senhor, nos dando força, Pai, nos dando força para tirarmos de nós pecados que só o Senhor pode tirar. Existem pecados que muitos aqui provavelmente já tentaram tirar os pecados, o Senhor sabe quais são, de cada um que está aqui, Pai, de todos nós. Talvez pecados, Senhor, talvez vícios, talvez necessidade de libertação de vícios, Pai. Em nome de Jesus, que não seja, Senhor, de uma forma legalista, mas que seja de uma forma de buscar estar mais perto ao Senhor, para fluir mais do Senhor, para ser um cristão mais aprovado, para ser um cristão que possa impactar, Deus, a sociedade, para que ser um cristão, Senhor, que ao sondar, ao vigiar, a ser leal, ao ter seriedade com o Evangelho, possa, Senhor, ser a luz do mundo, Deus, possa, Senhor, em nome de Jesus, estar como um farol, aonde as pessoas buscam, chegam perto, querem saber, querem ouvir, querem aprender, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é quem sabe, em nome de Jesus. O Senhor toca no coração agora, entra com libertação, Deus,
naquelas áreas onde as pessoas já até sabem o que devem fazer, mas não estão conseguindo fazer. Pai, são tantos testemunhos pessoais de libertação de vícios, de cigarro, de bebida, de drogas, Pai, de pornografia. Deus, entra nos corações. Isso causa um cansaço terreno, Pai, e a gente fica impedido, Deus, de aproveitar a sua plena alegria, de aproveitar a sua plena comunhão, de aproveitar, Senhor, a gratidão por tudo que o Senhor fez. Pai, fale aos nossos corações, revele para cada um, Senhor, para aqueles que houver, o que é que precisa, Pai, e dê força para realmente mudar. Dê força, Senhor, para que a gente possa dar mais um passo para estar perto do Senhor. Dê força, Deus, em nome de Jesus, para que com isso a gente seja, Pai, cristãos aprovados, luzes do mundo, sal na terra, reconhecido como geração eleita, povo testado, povo aprovado, aonde, Senhor, vai se fazer diferença em uma sociedade. A sociedade precisa, Deus, de pessoas com referencial, que em nome de Jesus, daqui deste lugar, cada vez mais, através da sua palavra, tenham pessoas referências, saiam pessoas de referências, adultos, jovens, novos, velhos, mas pessoas que sejam buscados, Senhor, e atraídos, Senhor, de uma forma magnética pelo Teu poder, o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, levando a Tua palavra, levando a Tua bênção, levando o Teu cuidado, levando o Teu amor, Senhor, levando cura, ministrando salvação, e nós cremos, Deus, num poder especial, num poder sobrenatural, que só vai vir, Deus, quando a gente, em nome de Jesus, levar a sério a Tua palavra, e é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bate palma para Jesus, em nome de Jesus. Queria chamar o seu Paulo. Seu Paulo? Chamar o seu Paulo para orar pelos pedidos. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos convidar agora, ele já está aqui, mas vamos convidar para ficar do nosso lado nesse momento.